Certa família tinha por tradição, todos os anos, num dia, fazer a mesma coisa. No último dia, do final do campeonato, a família se reunia para assistir juntos, para estarem juntos, para torcerem juntos. Afinal, um dos times da cidade sempre fez parte do campeonato e eles precisavam então se juntar. Então, antes até mesmo das crianças nascerem, o casal se conheceu assim, num final de campeonato, e assim eles continuaram a vida até os filhos chegarem. E desde pequenos as crianças foram ensinadas que aquele dia era um dia especial. Era um dia de estarem juntos, era um dia de comemorarem, era um dia de celebrarem, era um dia da família especial e a família estar ali, na mesma direção de torcer pelo time. Mas aquele ano tudo saiu diferente. Os filhos já crescidos, com seus 17 anos, não quiseram participar com os pais da final do campeonato. Um filho saiu de casa, brigado com o pai, e foi para a casa da namorada. O outro também, já com a sua namoradinha, também não quis ficar ali em casa. E a filha também não quis ficar. Ou seja, o casal ficou sozinho para comemorar, ou para celebrar, ou para torcer juntos ali. Pelo seu time e quem sabe pela vitória do time. Os filhos não estavam, retornaram depois. A noite não foi do jeito que eles esperavam, como eles gostariam. 2 dos filhos voltaram para casa já tarde, foram para suas camas dormir. Poderia terminar pior aquela noite? Poderia. Uma panela elétrica com defeito ligada na tomada. Enquanto todos dormiam no andar de cima da casa, aquela panela começou a ter um curto-circuito, começou a pegar fogo, próxima de um guardanapo. Aquele guardanapo também ali começou a pegar fogo, que se alastrou para a cortina da cozinha, e de repente a cozinha e toda a casa, na parte de baixo, começou a pegar fogo. Casa que foi celebrada, casa que foi comemorada, casa que foi palco de muitas cenas. Naquele lugar as crianças nasceram, naquela casa as crianças deram os primeiros passos, naquela casa as crianças fizeram as suas tarefas, naquela casa eles fizeram a marcação na parede à medida que as crianças cresciam. Naquela casa era um lugar tão especial, mas aquela casa foi tomada pelas chamas. O pai então, herói, vendo que a casa estava em chamas, que o detector de fumaça não funcionou, porque estava estragado, não trocaram a pilha. Ele vai de quarto a quarto, tirando os seus filhos e colocando eles para fora pela janela, para que eles pudessem descer até a parte de baixo e sobreviverem. Há um cachorrinho dentro da casa, ele volta para ainda pegar o cachorro da filha, que está dentro de casa, consegue ainda recuperar algumas coisas e sai para fora de casa, mas por o fato de ter inalado muita fumaça, foi levado ao hospital, não tinha queimaduras, mas respirou muita fumaça, e ali no hospital ele teve uma parada cardiorrespiratória e veio a óbito. De todos os episódios da série This Is Us, eu creio que esse seja o pior episódio. Por mais que a gente saiba que o personagem, desde o princípio a gente saiba que ele em algum momento morre, que as crianças vão ficar sem o pai, essa cena, esse episódio dá um nó na garganta, porque é um episódio forte, quando Jack perde ali a sua vida. Rebeca, que era a esposa, não estava preparada, nem ela e nenhum dos seus 3 filhos estavam preparados para esse momento. Para dizer bem a verdade, nenhum de nós está preparado para um momento como esse. Às vezes, quando um parente, uma pessoa próxima está doente, está enferma, e a gente vai percebendo gradativamente que a saúde está deteriorando, o nosso coração vai se preparando para aquilo. Nós vamos nos preparando para que em algum momento a partida vai acontecer, ou quando uma pessoa vai envelhecendo e a gente vai percebendo que com a idade avançada as coisas também estão ficando mais difíceis, o nosso coração vai se preparando para que a qualquer momento alguma coisa possa acontecer, mas nenhum de nós está preparado para fatalidades.
Nenhum de nós está preparado para quando uma pessoa é retirada abruptamente das nossas vidas. Nenhum de nós está. Eu sei que esse não é um tema que você goste de falar, eu não gosto muito, mas é necessário falar. Eu sei que esse não é um tema que muitas vezes nós gostamos de ouvir, mas é necessário a gente ouvir. E hoje eu não quero falar sobre morte na perspectiva da sua morte, mas eu quero falar sobre luto na perspectiva de que nós sofremos, todos nós sofremos com a morte. Ela fará parte da nossa vida, quer você queira ou não, quer você goste do assunto ou não, quer você esteja preparado ou não, a morte faz parte das nossas vidas. E, naturalmente, nós temos os nossos pais, provavelmente, e essa deveria ser o natural, nós um dia enterrarmos os nossos pais, mas um dia os nossos filhos também vão nos enterrar, ou seja, faz parte da nossa vida. A morte faz parte da vida de cada um de nós. Então é por isso que eu quero falar de uma forma simples, mas objetiva com você, com relação ao luto, com relação a enfrentar essa questão que é a morte, por mais que nós nunca estejamos preparados para ela. Ontem, um pouco antes de dormir, eu vi a postagem de uma amiga, né? Ela fez escola de música em Ourinhos e ela postou a morte do seu professor. Só que o seu professor foi o regente da orquestra da igreja onde eu fui pastor em Assis durante 4 anos. Quando nós compramos os aparelhos, os violinos, os trompetes, os trombones, os violoncelos e tudo, nós tínhamos uma orquestra com aproximadamente 40 pessoas na igreja, com instrumentos clássicos, né? E esse foi contratado para que pudesse ser o regente da orquestra, para que pudesse ensinar e ser o regente da orquestra da igreja. Então tínhamos o coral, mas tínhamos também a orquestra, e ele foi o regente. Faleceu ontem à noite, aos 50 anos, vítima de um infarto fulminante. Aos 50 anos. Então, nós não estamos preparados para isso. Essa semana, a nossa igreja, a nossa denominação, perdeu 2 pastores. Um aos 102 anos. Aí você pode falar, o pastor viveu bem, era o pastor mais idoso da nossa igreja. Mas um outro pastor, com seus 50 anos, também vítima de um infarto fulminante. Conheci esse pastor ali do norte do Paraná. Então, nós não estamos preparados para isso. Recebemos a notícia, mas nós nunca estamos preparados para isso. Mas é necessário tratar ou falar sobre esse assunto. Se você tem a sua Bíblia, eu quero convidar você a abrir. Hoje nós vamos falar sobre o tema "E agora?". Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Ruth, capítulo 1. Se você tem a sua Bíblia ou o aplicativo aí no seu celular, fique à vontade para abrir aí o seu celular, o seu tablet e acessar a Bíblia. Ruth, capítulo 1. Eu quero ler com você do verso 1 até o verso 5. Livro de Ruth, Antigo Testamento, logo no início do Antigo Testamento, nós temos os 5 primeiros livros escritos por Moisés: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Depois temos Josué, Juízes e Ruth. Capítulo 1, verso 1. Se você não tem Bíblia e não tem o seu aplicativo, sem problema, o texto vai ser projetado aí para você. Diz assim o verso 1 e o verso 2. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion. O verso de número 3 diz: morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Nós temos aqui uma história interessante. A história de uma família: Elimeleque, Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eram de Belém.
Mas, por algum motivo, houve fome naquela terra. Eram proprietários, tinham uma terrinha, eram agricultores, tinham suas plantações, mas em determinado momento a fome assolou a terra e eles ficaram sem plantação, sem colheita, sem subsídios, sem condições de viver naquele lugar. Quando nós lemos o livro de Juízes, entendemos que provavelmente isso aconteceu na época em que os midianitas invadiram a terra, e invadiram a terra para destruir as plantações e para roubar as plantações. Você vai se lembrar de um episódio quando Gideão está malhando o trigo num lagar, onde se prensa uvas, porque ele estava escondido dos midianitas que estavam vindo para destruir, para tirar todo tipo de plantação. Provavelmente, os estudiosos acham que provavelmente foi neste momento que Elimeleque e Noemi saíram da terra levando os seus 2 filhos, Malom e Quilion. Sem consultar a Deus, Elimeleque entendeu que não era momento de permanecer ali, que já bastava, não tinha condições de permanecer naquela terra, ele precisava ir para outro lugar. Então ele, a sua esposa e os seus 2 filhos rumam em direção a Moabe, uma terra estrangeira. E eu imagino quão difícil isso deva ser. Quando eu olho para a cidade e encontro algumas pessoas de outra nacionalidade aqui, às vezes trabalhando num caixa, às vezes trabalhando num posto de gasolina, quando eles atendem, você vê pelo sotaque que eles não são brasileiros. Eu fico imaginando quão difícil deve ser largar a sua terra, os seus costumes, as suas tradições, as suas músicas, a sua língua, a sua forma de viver e ir para um outro lugar estranho, onde você não conhece nada e nem ninguém. Mas eles foram, Elimeleque, Noemi e os 2 filhos foram para Moabe, se estabeleceram em Moabe, e pelo que a gente entende, eles foram abençoados naquele lugar, até que em determinado momento Elimeleque faleceu, e deixou Noemi e seus 2 filhos. Por mais que há a morte de Elimeleque, Noemi e os filhos permanecem naquele lugar. Ou seja, já são jovens, podem se casar com moças daqui dessa terra, podem habitar nessa terra, podem aqui construir também as suas vidas. Então vamos embora. Se Deus tem nos abençoado, se esse lugar tem sido bom, tem sido bênção para nós, vamos continuar aqui, vamos permanecer aqui e vamos fazer a nossa vida aqui. Mas passado 10 anos, é assim que diz a palavra, passados 10 anos, tanto os 2 filhos, nós não sabemos como, mas os 2 filhos também morrem. Malom e Quilion já estavam casados com Ruth, com Orfa, já estavam casados, já tinham a sua vida, já tinham a sua casa, já tinham uma estrutura, mas os 2 também morrem. E aí, eu não convido você a olhar apenas para Ruth, que dá nome ao livro, ou olhar para Orfa, a outra viúva, mas eu olho para Noemi, eu olho para essa mulher, que saiu de casa, que saiu da sua terra, que saiu da sua propriedade, que saiu da sua cidade, saiu com família, saiu para conquistar, saiu para vencer, saiu para ter vida, saiu para ter sobrevivência, mas perdeu tudo. Ela perdeu o seu marido, ela perdeu os seus 2 filhos, numa questão de 10 anos ela perdeu tudo. Eu não estou falando de bens, eu não estou falando de propriedades, eu estou falando de pessoas. Ela perdeu pessoas, e não só de pessoas, ela perdeu as pessoas mais importantes da sua vida. As pessoas mais importantes. Eu digo para você que eu acho que perder um marido, perder uma esposa não deve ser fácil. Ter que sepultar uma pessoa, o seu marido, a esposa, não deve ser uma experiência fácil. Mas difícil também é ter que sepultar os seus 2 únicos filhos. Essa mulher perdeu tudo, perdeu absolutamente tudo. Ficou sem nada, sem estrutura, sem chão, sem vida. Saiu para prosperar, mas perdeu. Saiu para vencer, mas perdeu. Saiu para ir para uma terra, para ter vida, mas encontrou a morte. Eu fico imaginando o drama, a dificuldade dessa mulher. Não deve ser fácil, e não é fácil. O luto, a dor do luto é uma dor indescritível. É uma dor indescritível. Há um escritor chamado C.S. Lewis, quando ele fala sobre a morte, quando ele fala sobre o luto, no seu livro ele diz que a morte nos arranca
brutalmente de tudo que é familiar. O que é a morte? É você estar acostumado. Você está acostumado, é familiar. Você está acostumado a sentar com aquela pessoa, a conversar com aquela pessoa, a comer com aquela pessoa, a viver com aquela pessoa. Você está acostumado a rir das piadas que ela faz. Você está acostumado, é familiar. E de repente a morte arranca de forma brutal isso. Ou seja, você não vai ter mais aquela pessoa para comer, você não vai ouvir mais a voz daquela pessoa, você não vai escutar mais as piadas, as histórias que aquela pessoa conta, você não vai ter mais o tempo, o momento com ela. Ou seja, a morte arranca de forma abrupta aquela pessoa que fazia parte do seu convívio. E ele diz mais, que o luto é um tipo de sentimento que é tão parecido com medo, e ele vem em ondas que nos deixam desnorteados e desorientados. É assim. É um sentimento indescritível. Como pastor, deixa eu falar primeiro como Wagner, e não como pastor. Como Wagner, eu experimentei a morte na família, quando eu era, primeiro, bem pequenininho. 3 para 4 anos, foi quando o meu avô, o único avô que eu conheci, faleceu. Se você perguntar para mim, doeu? Não. Chorou? Não. Sabia o que estava acontecendo? Provavelmente não. Naquela noite eu me lembro da casa, eu lembro exatamente do caixão, eu lembro de como estava, mas eu me lembro muito mais dos meus primos. Nós estávamos todos lá, estávamos brincando de pique-esconde em torno da casa, o velório acontecendo lá dentro, mas a gente não estava nem aí para aquilo lá. Nós estávamos ali para brincar, eu queria brincar com os meus primos, a gente se reencontrou, que bom que a gente estava ali, vamos brincar. Eu acho que a gente deve ter brincado de pique-esconde debaixo do caixão do vô também, sei lá. Mas eu não me lembro, não me lembro. Mas, passado isso, que aconteceu lá aos 3, 4 anos, acho que 4 anos, passado isso, a única morte que aconteceu na família, a única morte depois foi a do meu pai. A única morte. Passaram-se mais de 30 anos, quase 40 anos, que na minha família não existiu um único caso de morte. Nenhum. Então, durante muito tempo na minha vida, eu nunca lidei com esse assunto. Eu nunca tive que tratar ou experimentar absolutamente nada. Por mais que um vizinho morreu, ou um parente, um amigo da mãe, do pai, e a gente estava lá. Eu lembro de muitos velórios, minha mãe sempre me levou em todos, a gente ia, então vamos embora, para mim não tinha problema nenhum, eu olhava o caixão, colocava a mão, via que está gelado, nunca tive problema absolutamente nenhum com isso. Mas não tocava, não era algo particular, não tinha respeito a mim, não tinha relação comigo. Eu fui experimentar o que é morte no ministério. Como pastor, já fiz, eu não sei quantos velórios em toda a minha vida. Já fiz muitos velórios que eu nunca vi o morto, nunca tinha visto o morto, nunca tinha conhecido o morto, nunca tinha sabido da história dele. Mas um parente chama, pastor, será que o senhor pode vir fazer uma oração pela família? Fulano de tal morreu, você vai. Se você tem o tempo, tem condições, você vai, traz ali uma palavra, abre a Bíblia, lê um trecho da palavra, faz uma oração pela família. Particularmente eu não entro muito em detalhes, porque eu não conheço aquela pessoa, então eu sou o mais genérico possível, falo do conforto, falo de Deus, falo do Espírito de Deus, falo do Deus que nos faz passar por vales, falo do Deus que caminha conosco só. Oro e acabou o meu papel. Já fiz velórios de muitas pessoas, aí sim conhecidas, membros da igreja, e você vai, cumpre o seu papel como pastor, se posiciona, abre a Bíblia, faz ali uma pregação, uma ministração, traz uma oração, se tem alguém que toca, canta algumas canções, e acabou, você segue a vida. Mas alguns momentos foi muito mais que isso. Foi muito mais. Há ovelhas que não estou dizendo que são especiais, mas são próximas. Pessoas morreram e são próximas. Aí começou a atingir aqui, antes do meu pai. Como pastor, não estava apenas ali para pastorear, não estava ali apenas para ler a Bíblia e orar, eu estava ali também aflito.
espírito angustiado pela perda, porque aquilo significava também para mim, aquilo também me atingia. E alguns, com toda certeza, vêm à minha memória. Eu ainda era seminarista, fui seminarista em Salto Grande durante 2 anos, depois eu fui licenciado e fiquei 1 ano como pastor numa cidade chamada Salto Grande, do ladinho de Ourinhos, 15 quilômetros de Ourinhos. Quando seminarista, eu e aquele íamos todos os finais de semana, mas nós não tínhamos despertador ali. Numa época que não tinha relógio que despertava, não tinha celular, então nós não tínhamos condições de ficar trazendo despertador lá de casa, né, o rádio relógio lá de casa, e viajar com aquilo todo final de semana. E a igreja nunca providenciou isso, nós não tínhamos despertador, mas eu tinha uma pessoa, o nome dela era Cleonice, mas nós chamávamos ela carinhosamente de Cleo. A Cleo era a diaconisa da igreja, uma senhora linda, de cabelos brancos, era uma mãe para nós. E todos os domingos a Cleo me despertava. Quando eu estava ali para ministrar em Salto Grande, dar aula na escola dominical, era ela quem tocava. O telefone ficava na cabeceira da cama e o telefone tocava, era a Cleo. E a Cleo ligava dizendo assim: bom dia, pastor, tudo bem? Dormiu bem? Né? Que bem, Deus abençoe, né? E a Cleo sabia a minha agenda, porque no meu primeiro ano ali como pastor, eu não fiquei apenas em Salto Grande, eu era pastor em Salto Grande, Birarema, Palmital e Barra Mansa, era pastor em 4 igrejas. E a Cleo sabia a minha agenda, então ela ligava e falava: bom dia, pastor, tudo bem? Hoje o senhor vai pregar em Palmital, hoje o senhor vai estar na escola dominical em Palmital, que Deus abençoe o senhor, tenha um bom dia, uma boa viagem. Era a voz da Cleo, era uma mãe. Mas um dia o telefone tocou e não era a voz da Cleo. Era um domingo. Normalmente no horário habitual, talvez um pouquinho mais cedo do horário que eu acordava. Mas do outro lado, quem falava era Isildinha, membro da igreja, vizinha, próxima ali. E quando eu atendi o telefone, eu falei: alô, a Isildinha do outro lado falou: bom dia, pastor, aqui é Isildinha. Falei: oi, Isildinha, tudo bem? Ela falou: então, pastor, tem uma notícia não muito agradável para dar para o senhor. A Cleo foi para o banheiro, foi tomar banho, não passou bem, caiu, bateu a cabeça, desmaiou. Tentaram reanimar, mas ela morreu. Ela morreu. Aquilo tirou meu chão, porque era uma mãe. Era uma mãe para mim. Ela cuidava de mim e da Keila como filhos. Nós chegávamos ali em Salto Grande, nós tínhamos um pãozinho que ela fez, um cafezinho que ela fez, um lanchinho preparado. Ela sempre teve cuidado de mãe para conosco. Ela nos enxergava como filhos. Tínhamos a idade dos filhos. Como foi difícil o velório daquela diaconisa. Que diaconisa! Que diaconisa! Pensa na pessoa zelosa, cuidadosa com a casa do Senhor. Ela cuidava, acho que mais da casa do Senhor do que da sua própria casa. Pensa na mulher zelosa, cuidadosa, minuciosa. Uma reverência, um cuidado, um amor com as coisas de Deus e com as pessoas de Deus. Que dor foi aquela! Eu fiz o velório com um nó na garganta. Lembro da palavra, preguei Filipenses capítulo 1, verso 23, que estar com Cristo é infinitamente melhor. Eu lembro exatamente daquela noite, eu lembro exatamente do culto que fizemos naquele domingo e do culto que fizemos na segunda-feira pela manhã. Eu me lembro muito bem daquilo, era uma pessoa especial demais para nós. Passado alguns anos, uma outra morte que impactou muito a minha vida foi o do Rui. Não tem como não falar disso. Que situação, Dourados. Rui foi minha ovelha em Salto Grande e foi minha ovelha em Dourados. Um dia jogando futebol, Rui passou mal, sentiu uma dor aqui no peito. Quando foram fazer exames, ele tinha diabetes. Quando foram fazer exames, parte do coração tinha falecido, parte do coração já não funcionava mais. Quando fizeram o cateterismo, eu estava presente. Eu fui para ver as imagens do cateterismo, entrei com a esposa, todas as veias estavam obstruídas, todas. E o médico foi muito claro conosco, dizendo: se ele fizer a cirurgia, ele pode morrer, mas se ele não fizer, ele vai morrer. Ele precisa fazer a cirurgia. Não tinha condições de fazer no particular, eu entrei no Ministério Público.
para pedir para que tivesse condições de fazer. Entrei, fui para o Ministério Público, me envolvi, eram amigos. Conhecíamos há muitos anos, foram os responsáveis por me levar para Dourados, para dizer a meu respeito para o pastor Edson. Amigos. Estávamos na casa deles sempre, eles na nossa casa sempre. Mas no dia 21 de abril, o Rui foi fazer a cirurgia. E não voltou. Entrou no centro cirúrgico às 7 horas da manhã. Saiu do centro cirúrgico por poucos minutos, às 17 horas. Eu estava lá, no Hospital Evangélico de Dourados. Entrei com a família, com a esposa e com a filha, para que elas pudessem, em poucos minutos, ver o marido e o pai, abraçar, e ao mesmo tempo se despedir. Logo, quando estávamos ali, fomos retirados às pressas, porque o coração começou a parar, e eles voltaram de novo, tentaram reanimar, mas não foi possível. Não foi possível. Era próximo, e naquele dia, ele tinha prometido pescar com Nicolas. Dói. Ele tinha prometido pescar, era feriado. Mas no feriado, ele fez a cirurgia e prometeu, depois que sair da cirurgia, de ir pescar com Nicolas. Mas Deus não quis isso. Dói. Já se passaram muitos anos, muitos. Isso foi em 2010, se eu não me engano. Já se passaram muitos anos, mas dói. Esse é o luto, essa é a dor. Dói. Porque alguém que é arrancado abruptamente do seu convívio, é arrancado. E talvez uma outra terceira morte que marcou muito aí, já não só como pastor, mas como filho, porque é do meu pai. Né? Por mais que estávamos preparados, fomos ao médico, o médico disse a respeito do câncer, que era terminal, que não tinha o que fazer, que ele tinha 3 meses de vida. Não é fácil, por mais que você se prepare em 3 meses para aquele momento, não é fácil, é o seu pai. Enquanto ontem preparava a mensagem, eu olhei para as fotos, né? Não só olhei, né? O próprio Face me mandou algumas lembranças, o OneDrive me mandou algumas lembranças, de vez em quando eles me mandam lembranças, né? E aí eu vi as fotos do aniversário do meu pai, o último aniversário dele, as fotos do último dia que meu pai foi até a igreja, porque ele queria muito ir à igreja, apesar de estar doente, fragilizado. Um presbítero passou, pegou meu pai, levou para a igreja, e a mulher do presbítero, tirou a foto e mandou para mim, dizendo: olha quem está chegando na igreja hoje, né? Olha quem está vindo na igreja hoje. O velório do meu pai foi lindo. Meu pai foi internado no domingo à noite, eu estava pregando em Amambai. Meu pai foi internado domingo à noite, chegamos, segunda-feira eu fui ver meu pai, terça-feira, na quarta-feira meu pai faleceu à noite. Logo depois do culto, lá não é a terça da esperança, lá era a quarta, né? E depois do culto eu recebi a notícia de que meu pai tinha falecido. Na quinta-feira, a igreja de Ourinhos, que deve comportar, 500, 600 pessoas, a igreja estava lotada. Não porque meu pai era conhecido, não, meu pai não era, meu pai não tinha muitos amigos, mas ali estava pessoas de todas as igrejas da região, muita gente, amiga nossa, muita gente próxima da igreja que eu era pastor em Assis, muita gente próxima. Eu fiz todo o velório. Eu cantei, eu ministrei a palavra, eu fiz a oração, oramos pela família, chamei o pastor para que pudesse orar pela família, impetrei a bênção, no mesmo lugar onde eu celebrei o batismo do meu pai, no mesmo lugar eu celebrei ali também a vida do meu pai. Doeu, lógico, dói até hoje, quando eu passo em alguns lugares, quando eu não ouço a voz, quando eu vou para Ourinhos, eu sei que ele não vai estar lá. Não vai estar sentado no lugar que ele sentava, não vai comer a comida do jeito que ele comia. Algumas coisas me fazem lembrar, quando eu tuço, eu escuto o tossir do meu pai, a minha tosse é parecidíssima, é igual, o mesmo timbre, não sei, para mim é o mesmo timbre de quando meu pai tosse. Quando o Nicolas come, eu falo isso, e às vezes eu estou ali na mesa, e quando o Nicolas come, o som, o barulho, o ruído é igualzinho do meu pai, igualzinho, dói. Esse é o luto, queridos, esse é o luto.
Essa é a morte que vem e arranca aquilo que a gente está familiarizado. Talvez eu estou falando aqui, alguns talvez estavam como eu alguns anos atrás. Pastor, legal o senhor falar, mas isso não me atinge, eu não sei o que é isso, eu não conheço isso, mas eu estou falando aqui para pessoas que com toda certeza sabem muito bem o que eu estou falando, que já perderam seu pai, já perderam a sua mãe, já perderam um irmão, já perderam um amigo muito próximo, e sabe muito bem que dor é essa, entende aquilo que eu não consigo trazer com palavras, porque é indescritível, e faz parte da nossa vida. Esse é o luto, essa é a dor que a morte nos aflige. E nós gostaríamos talvez de andar nesse mundo e termos uma vida sem dor e sem sofrimento, mas não é isso. Nós celebramos em alguns momentos, pegamos um bebê no colo e celebramos a vida. Aquele bebê está ali, saudável, é bênção de Deus, é herança de Deus, e nós celebramos a vida. Mas em alguns momentos nós temos que entrar no lugar que nós não gostaríamos de entrar, e de estar diante de um esquife, de um caixão que nós não gostaríamos de estar, porque essa faz parte da vida. E como diz Eclesiastes, há tempo sim de nascer, mas há tempo de morrer. Há tempo que nós devemos celebrar, alegrar, mas há tempo que nós temos que chorar. Faz parte da nossa vida, por mais que doa, faz parte da nossa vida. Mas por que eu estou falando isso para você? Eu quero trazer para você como enfrentar isso. Olhando para o texto, olhando para a palavra, como nós podemos enfrentar essas perdas, como nós podemos superar essas perdas. E eu vou ser muito prático para mostrar aí para você. São 3 dicas, 3 conselhos que eu daria para você. O primeiro conselho que eu daria é: não culpe a Deus. Não culpe a Deus. Foi exatamente isso que a Noemi fez de forma contrária, né? Culpar Deus. Quando ela estava se despedindo das suas noras e dizendo: olha, voltem para a casa de vocês, vão para a terra de vocês, voltem para a família de vocês, não venham atrás de mim, eu vou voltar para Belém, mas vocês não venham atrás de mim, porque eu não tenho nada para dar para vocês. Se eu casasse, tivesse filhos, vocês esperariam ainda? Se eu casasse hoje, engravidasse hoje, vocês esperariam os meus filhos ainda crescerem para vocês se casarem com eles? Não, vão viver a vida de vocês, vocês são jovens, vocês têm condições ainda de refazer a vida, mas não vão atrás de mim. E aí ela diz o porquê elas não devem ir, né? De jeito nenhum, minhas filhas, para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim, diz o verso de número 13, a mão do Senhor voltou-se contra mim. Quando ela chega na cidade e as pessoas começam a perguntar: é a Noemi? É a Noemi? É a Noemi? Aí no verso de número 20 ela diz o seguinte: não me chamem Noemi, melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Essa mulher, ela tem prazer talvez em dizer isso: foi o Senhor, Ele pesou a mão, é Ele que é o culpado, Ele é o responsável. Eu saí alegre, eu saí aventurada, eu saí daqui com os meus filhos, com meu marido, nós saímos daqui numa família, nós estamos voltando agora, mas estou voltando sozinha. O Todo-Poderoso se voltou contra mim. Essa é a tendência que nós temos desde o jardim do Éden. Quando o Senhor foi conversar com Adão e Eva na viração do dia, e aí eles estavam escondidos, e Adão mostra que estava escondido porque estava com medo. O Senhor perguntou: por acaso você comeu do fruto que eu ordenei que você não comesse? E a primeira resposta que Adão dá: Senhor, ele arruma um culpado. Senhor, a mulher que o Senhor me deu, foi ela é a responsável, ela é a culpada. E não só ela, o Senhor também entra na parada, porque eu não pedi e foi o Senhor que deu. Então a mulher que o Senhor me deu, ela comeu e me deu do fruto e eu também comi. E quando o Senhor se volta para Eva e pergunta: por que você fez isso? Ela olha para o culpado é a serpente, foi a serpente que me enganou, há um culpado. E essa é a tendência natural que nós temos, tentar achar um culpado.
E aí nós tentamos de tudo. É porque ele não se cuidava, é porque ele não comia bem, é porque ele não fazia exercício, é porque ele não cuidava da saúde, é porque ele nunca foi ao médico. A gente tem um culpado. O culpado é a pessoa que nunca fez, é a pessoa que nunca se cuidou. Ou ele foi ao médico, o médico deu um tratamento, o tratamento não foi suficiente, ou seja, a culpa é do médico. A gente tenta achar alguma culpa, mas diante principalmente de fatalidades, diante de situações, de acidentes, de coisas, quando a morte vem e nos arranca de forma abrupta, aí nós dizemos: Deus é o culpado, a mão do Senhor pesou contra mim, foi o Senhor, e a gente pergunta: Senhor, por que o Senhor me tirou? Por que o Senhor tirou meu marido? Por que o Senhor tirou minha esposa? Por que o Senhor tirou meu filho? Por que o Senhor tirou meu pai? Por que o Senhor? Nós nos voltamos contra o Senhor. Mas eu digo para você: não culpe Deus, não culpe. Deus tem propósitos que você não entende. Deus tem motivos que você não entende, razões que sua mente não vai conseguir compreender jamais. Mas não culpe Deus, não se volte contra Ele, não faça inimizade com Deus, não se volte, não aponte o dedo para Ele dizendo: o Senhor é o culpado, o responsável. Não faça isso. O segundo conselho que eu diria para você: não viva de forma amargurada. Quando essa mulher voltou, o pessoal dizendo: é a Noemi, ela fala: não me chamem de bem-aventurada, não me chamem de feliz, não me chamem de ditosa, não, me chamem de Mara, porque eu estou amarga. E tem gente que vive amargamente depois da morte de alguém. Acabou a vida para mim, acabou, eu não tenho mais o que fazer da minha vida, acabou, é o fim, foi o fim para mim. Tem gente que vive de forma amarga. Cuidado com isso. Eu entendo a sua dor, eu sei talvez o que você está passando. Então, talvez se você perdeu um filho, eu não sei, eu espero nunca saber. Eu espero que um dia o meu filho me enterre, mas eu espero jamais ter que passar por essa situação. Eu não vou entender nesse quesito, mas eu sei muito bem a dor que você sente, e muitas pessoas que estão aqui talvez saibam muito bem a dor que você sente, mas não viva amargamente por causa disso. Aconteceu, não tem como voltar, não tem como ressuscitar, não tem como restaurar, não tem como corrigir. Aconteceu, mas não viva amargamente por conta disso. Papai foi, mamãe foi, titio foi, marido foi, filhinho foi, mas não tem como corrigir, não tem como voltar. Não permita que a amargura domine o seu coração. Tem gente que vive amargurado, não olha mais para a vida, não tem mais prazer. A gente pode olhar para a própria palavra de Deus. O próprio Jacó, quando ficou sabendo da morte do José, entre aspas, porque os filhos voltaram com um pedaço de pano, que era a túnica do José rasgado, e com sangue, falaram: papai, nós encontramos daqui, deduziram, então um animal, uma fera, devorou meu filho. Meu filho, perdi a minha vida. E o Jacó nunca mais viveu, ele tinha 11 filhos, ele nunca mais viveu, porque perdeu um. Tem muita gente assim, que fica amargurado: porque isso me aconteceu, e vive um drama. Eu não estou dizendo que você não deva viver o luto. Vivencie o luto, passe por todas as fases possíveis, negue, se desespere, chore, tente barganhar, faça o que você quiser com as fases do luto, mas não permita que a tristeza domine o seu coração, não permita que a amargura domine o seu coração, não permita que você fique rancoroso. Olhe para aquilo que Deus está fazendo. Não permita, que é o terceiro ponto. Abra os seus olhos e veja além. Essa mulher estava fechada ali, acabou, é o fim, não tem mais o que fazer. Deus se voltou contra mim, acabou a minha vida, destruiu a minha vida, Deus pesou a mão contra mim, não tenho mais o que fazer, é o meu fim, acabou. Mas não era. Deus tinha uma história linda. Esse é só o capítulo 1. O capítulo 2, 3 e 4, nós temos uma história linda pela frente. E aquela mulher estava tão fechada que não conseguia enxergar o que Deus estava fazendo. Eles voltaram para Belém no tempo da colheita, fartura. Os midianitas não estavam mais lá, não havia mais destruição, havia provisão, havia fartura, bênção da terra, todo mundo colhendo, todo mundo prosperando. Mas a mulher não enxergou isso. Ela não enxergou que tinha gente do seu lado. As noras queriam caminhar com ela, tanto Orfa quanto Ruth queriam caminhar com ela. A Orfa foi ainda
demovida ali da ideia, e voltou para casa dos seus pais, mas Ruth permaneceu com ela, e ela não enxergou isso. Tiveram que mulheres lá na frente dizer para ela: ela te vale muito mais do que 10 filhos, essa mulher é importantíssima, é especial para você. Mas a Noemi não enxergou isso, que Ruth era uma pessoa especial, que caminhava com ela de forma especial, não enxergou isso. Ela não conseguiu enxergar o que Deus estava fazendo, o Deus que estava trabalhando por trás, o Deus que estava nos bastidores, cuidando da vida dela e fazendo com que ela, lá na frente, pudesse ser um resgatador e fosse abençoado na sua vida. Abra os seus olhos e veja o que Deus está fazendo. Eu sei que não é fácil, mas a vida segue, a vida continua. Dói, eu não estou dizendo para você que não dói, dói. Quer chorar? Chore. Eu choro, e talvez por ter assistido This Is Us é um dos motivos, porque lá eu posso chorar, e eu choro, queridos, eu choro com gosto, não tenho vergonha de dizer para você, eu choro. Acho que até vendo propaganda de margarina, eu sou capaz de chorar. Eu choro, e quando tem alguma coisa relacionada a pai, eu choro mais ainda. Eu choro, e choro com gosto, e me dou o direito de chorar. Não vou ficar guardando nada aqui dentro, não. Se tiver que gritar, eu grito. Se tiver que espernear, eu esperneio. Se tiver que gritar, eu vou fazer. Eu não vou ficar guardando isso daqui. Não guardo. Eu vivo. Mas eu enxergo o que Deus está fazendo. Eu enxergo o que Deus está fazendo. E não só isso. Hoje, por ser cristão, eu enxergo muito mais. Contei a história tanto da Cleo, quanto do Rui, quanto do meu pai. Mas eu digo para você, um dia, tanto a Cleo, quanto o Rui, quanto o meu pai, eu vou ter o prazer de rever na glória com o Senhor. É por isso que eu sigo. O crente não perde alguém. O crente pode dizer: até breve, até daqui a pouco, nós vamos nos encontrar. Eu fiz o velório dos 3, drama, chorei, tive que engolir seco, a Cleo eu fiz ali em Salto Grande, o Rui eu fiz em Dourados, e fui com a família para Andirá, no Paraná, e fiz lá em Andirá. Fiz 2 velórios do Rui, em 2 lugares. E o meu pai, lógico que dói, triste, mas ao mesmo tempo celebrativo, porque é vida. Difícil despedir, difícil dizer até breve, é difícil. Mas há uma esperança no coração, e você cantou isso essa noite inteira, você falou isso essa noite inteira, desde a primeira até a última canção, em todas elas você repetiu a mesma coisa, a respeito de um Jesus que morreu, mas de um Jesus que ressuscitou, e porque Ele ressuscitou e está vivo, há esperança para nós, há esperança para mim e para você, porque Ele ressuscitou, nós também um dia ressuscitaremos e viveremos com o Senhor. Você cantou que no manto branco Ele voltará, e naquele dia a noite enfim terminará, e em meio aos santos eu subirei, e eu vou ver o Senhor face a face, estar com o Senhor face a face. Mas eu creio que lá eu vou rever tanto a Cleo, quanto o Rui, quanto meu pai. Lá nós vamos caminhar, nós vamos celebrar, nós vamos conversar, nós vamos viver eternamente, onde a morte não tem mais vez, onde a morte nunca mais vai nos separar, onde não haverá mais lágrima, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, e nós viveremos eternamente com o Senhor. Essa é a esperança do nosso coração. Então é isso que invade o meu coração. Eu sei o quanto é dolorido, mas a esperança, a morte não tem mais a voz, ela não tem mais a palavra, a morte morreu. Onde está o seu aguilhão, diz o apóstolo Paulo? Acabou para ela, é o fim dela, ela não tem mais poder sobre as nossas vidas, porque nós temos Cristo, Ele é a ressurreição e a vida, e ainda que alguém possa morrer aqui neste mundo, viverá eternamente com o Senhor. Essa é a esperança do crente. Então abra os seus olhos, vivencie o luto sim, mas vivencie o luto na perspectiva de que por mais que esteja doendo hoje, por mais que o choro dure uma noite, a alegria vem pela manhã. Essa é a esperança nossa, em nome de Cristo Jesus. Fique em pé, vamos orar.
Eu não sei o que o Senhor quis trabalhar aí no seu coração, mas deixe o Senhor falar. Hoje pela manhã tinha uma pessoa aqui, que por mais que a mãe morreu já faz muito tempo, ainda vivencia a amargura daquela época. E a palavra pode ter alcançado muitos corações, mas eu creio que alcançou o coração dela. Eu não sei o que Deus quis trabalhar no seu coração. Para mim não foi fácil escrever essa mensagem. Quando eu pensei na série, essa foi a primeira mensagem, foi a primeira que veio à mente daquilo que eu tinha que trabalhar. E eu digo para você, acho que foi a mais difícil de escrever. Não é fácil falar sobre o assunto, é duro, é pesado, é. Mas eu espero que o Espírito Santo do Senhor esteja trabalhando aí o seu coração, naquilo que precisa ser trabalhado. Feche seus olhos. Pai, eu quero te agradecer por esse tempo, por essa palavra. Não é fácil para mim falar, acho que também não é fácil de se ouvir. Ninguém gosta desse assunto. A gente prefere estar na casa onde há festa, apesar do escritor de Eclesiastes dizer que a gente deveria estar na casa onde há luto, porque ali é o fim de todos, e a gente deve levar isso em consideração. Eclesiastes diz que o sábio pensa na morte o tempo todo. Não é fácil, não é fácil. Talvez, ó Deus, enquanto eu falava aqui, alguns que sabem o que é essa dor, porque se despediram de um avô, de uma avó, de um pai, de uma mãe, de um tio tão querido, de um irmão, de um primo, de um filho. Talvez aqui alguns revisitaram a história, sentiram a dor, deixaram a lágrima correr pelo rosto. Não é fácil. A morte não é fácil, o luto não é fácil. Dói. Ah, como dói, Senhor, como dói. Mas obrigado porque a gente tem esperança. Nós não estamos sozinhos. Pessoas estão passando pela mesma situação, vivenciando os mesmos dramas que nós estamos vivenciando. Nós estamos, ó Deus, nós não estamos sozinhos. Nós temos família, nós temos amigos, nós temos irmãos. Nós temos condições, ó Deus, de prosseguir. Mas podemos, acima de tudo, olhar para o alto. Não só olhar para um caixão, para um esquife, não só olhar para uma urna, mas nós podemos olhar para o alto, para aquele que é o autor e consumador da nossa fé, que morreu, mas ressuscitou, e porque ressuscitou, conquistou para nós o direito da ressurreição. A nossa vida não encerra aqui, a nossa vida não acaba numa urna, a nossa vida continua. Estar com o Senhor é infinitamente melhor. Como pastor, eu já fiz sepultamento de muitas pessoas que hoje estão contigo, que vivem com o Senhor, que estão muito melhor do que eu aqui neste mundo, que estão gozando de uma vida plena na tua presença. Deus, que os nossos olhos estejam voltados aí. Para onde está a nossa coroa? Para onde está a nossa casa? A nossa casa não é aqui, o nosso lugar não é aqui. Há um lugar sendo preparado para nós aí, o nosso lugar é aí, junto ao Senhor. E naquele dia, nós iremos nos encontrar, nós iremos nos rever. Será uma festa, será muito bom. Que essa seja a esperança do nosso coração. Que a gente vivencie sim os dramas, a dificuldade do luto da morte, mas a gente olhe acima de tudo para o Senhor. E para a ressurreição que o Senhor garantiu para nós, naquele primeiro dia, naquele primeiro domingo, domingo da ressurreição. Obrigado por isso. Obrigado por esse tempo de culto. Obrigado pela vida dos meus irmãos que aqui estão. Obrigado por aqueles que dizimaram e ofertaram aqui nessa noite, aqueles que fizeram já ao longo da semana, aqueles que farão ainda ao longo do mês. Obrigado pela vida dos teus filhos, pelo tempo de culto, de mesa, de louvor, de palavra, de oração. Obrigado por este momento. Ao sairmos daqui,
Leva-nos para as nossas casas em paz e em segurança. Que a gente tenha uma noite gostosa, abençoada, tranquila. Que o Senhor caminhe conosco essa semana, onde formos, onde colocarmos a planta dos nossos pés. Esteja o Senhor ali conosco. Dirija as nossas vidas e nos abençoe. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.